Eu não vou nem aprofundar essa questão da Trindade para não ficar ruim. Porque, então, Jesus tem uma esposa e o Pai tem outra esposa? E o Espírito Santo tem outra esposa? Não vou nem entrar nesse assunto. Então, as religiões, elas vão dar um suporte ao governo anticristo. Tá ligado? Porque a minha visão da tribulação e da grande tribulação é que esse texto se cumpra sobre Israel. Né? Daniel 9:24. Que o senhor falou que se cumpriu e que as 70 semanas são literais. É que lá tem 6 coisas para acontecer, certo? Sim, Deus se manifestou ao mundo através de Israel. Jesus nasceu em Belém de Judá, Israel. Foi crucificado no Gólgota, Israel. Foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras, Israel. E vai voltar. E vai voltar no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Israel, para governar. Então você acredita que Israel hoje não é povo de Deus? Não. Acredito que não. Para ele ser povo de Deus, tem que se converter e se tornar irmão de Cristo. Então, eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Eu acredito também que estamos em uma era apocalíptica. Né? As sequências escatológicas, elas estão muito claras. E que a vinda de Cristo é para essa geração. O maior inimigo do erro do cálculo de um falso profeta é o tempo. É o tempo. Porque o tempo passa... E aí você fala, e agora? Vai viver do quê? Um risco muito grande colocar Israel como uma figueira. Primeiro porque não está no texto. É uma interpretação do pré-tribulacionista. Depois, se você coloca Israel aqui, então você marca um prazo para a volta de Cristo, que é o tempo de uma geração. E o nosso debate de hoje é sobre Mateus 24:32. A figueira de Mateus 24:32 refere-se a Israel? Acredito que seja um tema novo de debate aqui no debate do podcast. Mostra o texto e, para tanto, está aqui o pastor Carlos Cardoso e também o pastor César Cavalcante para falar sobre este tema. Eu quero dar 2 minutos para as introduções iniciais de cada um sobre a visão. Se a figueira de Mateus 24:32 refere-se a Israel. Pastor César, na sua visão. Olha, eu nunca trabalhei esse tema, né, num debate, mas lendo o texto bíblico, Jesus Cristo disse assim, aprendei agora a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam, quando seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Os céus passarão, mas as minhas palavras não passarão. Não tem absolutamente nada a ver com Israel. Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando a figueira, quando chega o verão, a figueira fica sem folha, depois ela brota novamente as folhas. E ele disse assim, a mesma coisa vai acontecer. Quando vocês virem que todas essas coisas das quais ele tinha falado acontecerem, é porque a volta dele está próxima, às portas. E a geração que não passa é a geração que vê esses acontecimentos. Então, não consigo ver que isso aqui tem a ver com o renascimento de Israel, 1948, como o pessoal gosta e costuma dizer. O texto não diz absolutamente nada sobre isso. Então não é um texto simbólico. Jesus está falando realmente... Ele é um texto simbólico, mas o símbolo não é Israel. O símbolo é o seguinte, assim como a figueira, ela renova as folhas na época do verão, ele disse, isso é um sinal. Quando a figueira se renova, é porque está próximo o verão está chegando. Aí Jesus disse, é a mesma coisa. Quando tudo isso que eu falei para vocês acontecer, é porque está próximo à volta dele. É disso que ele está falando. Pastor Carlos Cardoso, na sua visão, a figueira de Mateus 24:32 se trata e se refere a Israel? Eu defendo que a figueira ali representa Israel. Primeiro porque existem vários textos do Antigo Testamento que Deus compara Israel com uma figueira. Por exemplo, Oséias 9:10. Quando achei Israel, foi como achar uvas no deserto. Vi os vossos pais como os primeiros frutos da figueira. Jeremias 24, verso 3. Vês o que tu vês, Jeremias? Respondi, figos, assim diz o Senhor. Como estes figos bons, assim conhecerei os de Judá.
E aí existe outro texto, existe Joel. Então, como existe mensagens do Antigo Testamento que Deus compara Israel como a figueira, e por se tratar de um texto, veja que não está só em Mateus, e ele está dentro de um quadro, de uma sequência do sermão profético, eu vejo que é exatamente Israel ali representada como a figueira. Então, na sua visão, Mateus 24, 32 É a uma figueira. linguagem simbólica que faz referência a Israel. Sim, com certeza. E aí, pastor César, nisso aí nós podemos dizer que Israel é o relógio escatológico da igreja? Não. Vamos lá. É verdade que tanto Jeremias, quanto Oséias, quanto... ele citou um outro profeta menor, que eu não lembro. Joel, capítulo. Como... Enfim, tem vários textos onde Israel é uma figueira. É verdade, ele é considerado como uma figueira e concordo mesmo. Isso é um fato, né? Mas Israel também é colocado como tantas outras figuras metafóricas na Bíblia. Israel, por exemplo, no Antigo Testamento a noiva é Israel, né? No Novo Testamento a gente entende que a noiva é a igreja, mas no Antigo Testamento a noiva é Israel. Teria Deus se divorciado de Israel para ter uma nova noiva? Ou a noiva faz parte desse mesmo acordo? Ou, a partir de então, conforme se entende lá em Atos dos Apóstolos, capítulos 10 e 11, quando a graça de Deus chega aos gentios, então a gente entende que essa noiva é ainda maior, que cabe inclusive à igreja, ou Deus tinha uma esposa no Antigo Testamento, que é Israel, e outra esposa no Novo Testamento, que é a igreja. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, eu quero convidar aqui os irmãos a pensar um pouquinho mais a respeito disso que eu estou tratando aqui. Então, os símbolos são reais de Israel como figueira, mas aqui, em Mateus 24, não está tratando de Israel. Por exemplo, Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira, mas ele também fala que ele é a oliveira. Ele também fala que é a figueira, entende? Então, você tem que entender uma linguagem metafórica à luz do contexto daquela metáfora. O que aquela metáfora está oferecendo. Então, aqui não tem nada a ver de Israel. Jesus diz assim, olhem para a figueira. Quando os ramos se renovam, é porque o verão está chegando. Porque a figueira fica pelada, fica sem folha, fica sem fruto, fica sem nada, fica só os galhos. Aí ele fala, quando começam a nascer as folhas, é porque o verão está chegando. É porque o verão está chegando. A mesma coisa quando tudo isso que eu falei para vocês começar a acontecer, então é como se fossem as folhas, então é porque o verão chegando é Jesus chegando nessa visão aqui. Então, ele não fala nada sobre Israel, tal, porque quem diz que a figueira é Israel precisa assumir, então, como é que é esse negócio da geração, porque aí tem o mito da geração de 1948, que os irmãos lá da chamada da meia-noite falaram o tempo todo que era Israel, só que daqui a pouco vai fazer 100 anos e não acontece nada, entende? Então, é muito complicado. Então, vamos lá. Fica à vontade, professor. Eu vejo que Israel, eu defendo a seguinte tese, né, nesse texto, né, que Jesus fala sobre a figueira secar. E aí eu vejo que, a gente vai chegar lá nessa questão, pastor, do florescer da figueira. Quando Jesus proferiu essa parábola, em Mateus 23, versículo 37 e 38, Jesus fala que Jerusalém, que a vossa casa ficará deserta. Então, veja, Israel não estava seca. Eu vou trazer a questão de Israel ficar seca no ano 70. Então, veja bem, Israel tinha sumo sacerdote, Israel, como eu defendo que é a figueira, tinha sinédrio, Israel tinha templo e Israel tinha terra. Então, tudo isso ligado no momento em que Jesus falou da figueira. Então, a figueira não estava seca. Jesus estava falando que a figueira iria secar. E aí era para olhar para a figueira. E aí veja que em Mateus 23, verso 37 e 38, Jesus olha para Jerusalém e aí ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te forem enviados, quantas vezes eu quis te reunir como os teus filhos, como a galinha junto os seus pintainhas debaixo da asa, e vós não quiseste. E eis que a vossa casa ficará deserta.
Então Jesus aponta para a figueira secar, dentro desse contexto. E aí eu vejo todas as profecias, né, que a Bíblia ela fala muito da diáspora, dos judeus serem espalhados sobre a terra. Então, existe um contexto que Israel seca no ano 70, que foi quando Tito invadiu Jerusalém. E aí vem, veja bem, que após Jesus anunciar que Israel ficaria, a vossa casa ficará deserta, vem Mateus 24, Jesus fala da destruição do templo. Veja que no Mateus 24, verso 1 e 2, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tanto a vossa casa ficará deserta como o templo destruído, que na minha visão a figueira seca no ano 70, foi no ano 70. Entendi. E aí vem todo o contexto profético de o Vale dos Ossos Secos, né, que são lá judeus lá na parábola do Mateus 24 da figueira, onde é que está escrito que ela seca? Ela está seca, Jesus falou. Logo, vamos lá, verso 32. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Então ela está seca. Quem decidiu isso? Não está no texto? Por favor, me mostra aí. Onde Tá aqui, está seca? Quando é que surgem os ramos, pessoal? Quando começa a brotar. É porque assim, o figo, vamos entender, a figueira, ela perde as folhas. Sim. E ela fica só os galhos. Ela não está seca? Não está seca. Mas se só está os galhos, tem o quê? Não tem folha, tem não tem os galhos. É que aqui, o que define se está seco ou não é a umidade dentro da madeira, do galho, né? Se você quebrar uma folha, um ramo de figueira, ele está verde. Só que ele está sem as folhas. Então, esse negócio de secar já é uma ilação, porque o texto não diz isso, entende? Então, o senhor está assumindo que o texto disse e se comportando como se o texto estivesse dizendo aquilo. Então, quando fala que seca, é o ano 70, porque não sei o quê, mas não fala que seca. Então, o texto diz assim, aprendam a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam, não está falando que estava seco, não sei o quê, igual a árvore lá de Jó 14, que aquela está quebrada, está não sei o quê. Não é disso que ele está falando. A figueira, ela se comporta assim, caem as folhas, na época que está chegando o verão, ela fica verde de novo, a folha nasce novamente e carrega o pé. E Jesus disse assim, quando vem as folhas, é porque o verão está próximo. É disso que ele está falando. Então, não é que essa figueira foi quebrada, ou foi ressecada, ou ela não funciona, não. Toda figueira é assim. Mas Jesus chama atenção só para esse detalhe. Quando a figueira começa a ter folhas, começa a brotar, então ela está seca. É porque o verão está chegando. Depois, alguém pode dar um Google aí, por exemplo, lá em Israel, no pé do Monte Hermon, tem uma plantação de figos gigantesca, tão grande que talvez 1 quilômetro de distância, no verão, você já se sente o cheiro de figo, e é particularmente uma delícia, eu gosto muito. Mas eles estão plantados junto do rio, não é que fica seco, ela não está seca, só que ela fica sem a folha. Algumas árvores são assim, a amendoeira é assim. Mas a figueira não seca, pastor? Seca, se ela ficar sem água, deve secar, sim, deve secar. Mas não é disso que ele está falando. É que assim, a figueira plantada na beira de um rio, ela perde as folhas, ela não está seca. Se você quebrar, ela está verde. Entendeu? Mas o que Jesus está dizendo não é sobre secar. Ele está dizendo o seguinte, quando brota as folhas, quando as folhas aparecem, os cachinhos lá a vida aparece ali, o broto, é porque o verão está próximo. A conexão não é nada com Israel. A conexão é o seguinte, uma figueira brotando é porque o verão está chegando. Quando tudo isso que eu falei para vocês acontecer, é porque a volta dele está chegando. É disso que ele falou. Aí, mas veja bem, eu vou perguntar, então se ela está sem fruto e sem folha, ela não está seca? Então, de novo, se você quebrar o galho, ele está verde. Ela é assim que funciona. A amêndoa também é assim, a cereja também é assim. Algumas árvores são assim. Elas ficam sem folhas, peladas.
E na hora quando muda a estação, ela enche folha. Não significa que ela está seca. Então, veja bem, mas dentro do contexto, então vamos lá, defendendo. Na minha visão é seca. Mas mesmo ainda que não esteja seca, mas ela está sem folha, ela não está verdejante e está sem fruto. Isso. No caso, poderia ser uma questão de... Toda árvore tem época para frutificar, né? Mas ela seca para frutificar, pastor. Aí a gente tem que sair do tema, né? E ficar pensando sobre como é que tem que ter alguém da jardinagem ligar aqui e falar quem de nós dois está certo. Se ela está seca ou não, né? Eu já tive pé de figo em casa. Assim que funciona, pelo menos eu vejo assim. Mas, e dentro desse contexto, na minha visão, por exemplo, Israel, no ano 70, o senhor concorda que perdeu o templo, perdeu o sinédrio, perdeu terra e foi dispersado sobre a terra? Houve a diáspora? Concordo, porém, há de se colocar nessa conta que eles já não tinham a arca faz muito tempo. Sim, faz muito tempo. Isso. E o prédio que é o templo era uma questão mais política do que dentro da vontade de Deus. Entende? O templo que é da vontade de Deus é aquele da construção do Ageu. O Ageu, Zorobabel, aqueles caras do pós-exílio. Transforma em política. Isso, exatamente. Então, só há de se fazer essa conta. Mas, claro, concordo que no ano 70 a casa caiu, todo mundo... Então, Israel secou? Deixou de existir como nação? Como nação? Sim. Deixou? Sim. E quando é que Israel ressuscita? Se você pensar do ponto de vista da ONU, em 1948. Sim. Mas muito antes da ONU, você tem o movimento sionista, do Theodor Herzl, você tem vários movimentos. Milhares de judeus já moravam na Palestina 100 anos antes. Tem o movimento do KKL, do Karen Kaemet Israel, que já comprava terras ali, pelo menos 70 anos antes e tal. Mas se você pensar do ponto de vista da ONU, que as pessoas enxergam como uma nação, em 1948, Israel volta a ter uma terra, um chão para chamar de seu. E ela não volta a florescer, então? Volta. E não pode ser a figueira? Então, é que assim, no texto de Mateus 24, Jesus não fala nada sobre isso. Jesus diz assim, se a gente deixar o texto falar, fica fácil. Aprendei agora a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e brotam folhas, é porque está próximo o verão. Ele só disse isso. Toda figueira, ela fica sem nada, pelada, e depois volta a brotar. Não, eu estou falando, eu não sou do ramo, né? Tem que chamar alguém da área aí da jardinagem. Eu nem sei se é jardinagem que fala, mas para saber se ela está seca ou não. Na minha opinião, não está, porque eu já tive pé de figo em casa. Você vai lá, ela continua verde, só que ela está só a vara, né? Não está com as folhas. Mas quando nascem as folhas, é porque o verão está próximo. Aí Jesus disse assim: igualmente vós, quando virdes todas essas coisas... Então, o sinal, pastor, é o seguinte, quando você vê folha, é porque o verão está próximo. Igualmente vós, quando vocês verem todas essas coisas, que coisas que ele acabou de falar aqui, das perseguições, das coisas, a angústia e tudo mais, é porque a volta dele está próxima, às portas. Então, o que Jesus disse é que as folhas da figueira, para Jesus, no verso 33, ele explica que para Jesus quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, é a mesma coisa de você ver as folhas brotando da figueira e falar, o verão está chegando. Quando você vê essas coisas acontecendo, é porque ele está próximo às portas. É isso que ele falou. Mas veja bem, pessoal. Como a gente tem ali vários sinais. Então, assim, Jesus ele colocou a árvore ali por colocar. É só para olhar ali para quando uma figueira floresce. Ou o senhor está dizendo que todos os sinais é o sinal da figueira florescendo. É isso que o senhor está querendo dizer? Aí você tem que ir no pronome que ele usa, né? O pronome, estas coisas aqui, ele está falando a respeito dos últimos fatos que ele menciona aqui e não poderia ser nos versículos anteriores. Poderia, mas é só mostrar Israel aí nos versículos anteriores, porque o pronome demonstrativo demonstra alguma coisa. Quando eu digo assim, eu vou te dar um celular, é uma coisa. Quando eu digo vou te dar este celular, esse pronome demonstra qual celular eu estou te dando. Aqui ele fala do pronome demonstrativo. Quando ele fala assim, quando estas coisas acontecerem,
É como as folhas. Então é porque estão próximas às portas. É o que ele explicou. Então veja bem, Mateus 24:15. Quando por virdes a abominação de desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, que entenda. Nesse texto, o senhor concorda que ele está falando sobre a profecia das 70 semanas. Jesus está falando acerca de Israel. Nos escritos de Daniel, 3 vezes aparecem a tal da abominação assoladora. Uma delas é nas 70 semanas. Outra é no capítulo 8. E outra é no capítulo 11. Então, a boa discussão é de qual delas ele está falando. Não tem como a gente precisar. Das 3 vezes que aparece essa frase, abominação desoladora, a que repete exatamente o termo ipsis literis que Jesus usa, não é o do capítulo 9, é do capítulo 11. Então, se você pegar, por exemplo, abominação desoladora, coloca na pesquisa aí da Bíblia, na lupa, você vai cair não no capítulo 9, você vai cair no capítulo 11, mas também tem o capítulo 8. Então, temos 3 opções. Mas a gente pode debater os 3, né? Podemos, claro, mas não é o assunto aqui, né? Sim, mas veja podemos bem, também. O senhor falou que todos os sinais aqui estão interligados no florescer da figueira. Inclusive, daí eu estou colocando aqui que Israel Você não ouviu entra. o que eu falei. Eu não disse isso. Eu disse assim, ó, que um pronome demonstrativo demonstra. Sim. O que Jesus tinha dito, atrás aqui, ele não está no versículo 14. A gente está no capítulo 24, versículo 32. Quando ele fala no versículo 33, ele fala... Todas estas coisas significam o que ele acabou de falar. E o que ele acabou de falar? Então, o que ele acabou de falar, então, da figueira. O que ele acabou de falar não é lá no versículo 14. Entendi. Entendeu? É todos os sinais. Isso, é naquele contexto do que ele acabou de falar, por conta do pronome que demonstra. Sim. Então, Entendeu? veja bem. Então, vamos lá. Mas a gente entra em concordância que Israel... perdeu a terra, foi dispersa, que na minha visão secou, e ressurge como uma nação, como o senhor falou também. Não, mas na minha visão secou mesmo, secou e voltou mesmo. E voltou, e ressurgiu. Mas se secou não tem a ver com a figueira, conforme essa profecia não se cumpre? É que assim, por alguma razão, vocês estão dizendo que a figueira seca. Então, primeiro, uma figueira não seca. Uma figueira não seca. Ela perdeu as folhas e os frutos e voltou a florescer. Uma figueira não seca, a cerejeira não seca, é que é dela ser assim. Ela perde as folhas e ela fica sem nada. Mas não está seca. Entende? Se você quebrar, ela está verde. Não, é a mesma coisa do processo de metamorfose da lagarta, né? Para a borboleta. Então, vamos lá, eu não sei a expressão que usa, a figueira, ela não morreu. Não, ela tá viva. É dela, é da natureza dela. Mas ela está em um processo de mutação. Mas vamos entrar, vamos lá. É a mesma coisa, Israel não morreu, né? Não. Então, mas passou por um processo de mutação. Mas não faz aí referência à figueira? Eu concordo que Israel secou, porque isso que acontece com a figueira acontece todo ano. Isso que acontece com Israel não acontece todo ano. Então não é a mesma coisa. Entendeu? Mas sei não é uma figura de linguagem, pastor? Sempre figura de linguagem, mas é que assim, você quer colocar Israel aqui sem que ele esteja. Ele não está. Então, esse assunto aqui, Jesus não trouxe Israel para o assunto. Quem está trazendo são vocês que estão trazendo. Então, quer colocar Israel aqui, tem que fazer uma ginástica, tem que fazer um esquema. Porque Israel não secou? Eu concordo, secou. Então ele é a figueira. Não, peraí. Quando Jesus falou da figueira, ele falou assim, aprendei a parábola da figueira. Quando os ramos brotam, é porque o verão está próximo. Assim, quando vocês virem essas coisas que eu falei agora, é porque eu estou às portas, estou chegando. É disso que ele falou. Então não tem nada a ver com. Mas vamos voltar aqui, então. Anos, não sei o quê, mas não é só uma visão do pastor Carlos Cardoso. Na verdade, os pais da igreja, Ireneu, né? Eusébio, Tertuliano, todos entenderam a figueira como referência a Israel. Como o senhor lida com esse consenso patrístico que vem dos primeiros séculos? Eu preciso consultar, né, o que cada um disse e como disse, né? Mas eu tenho que concordar, tem Irineu, tem Eusébio de Cesareia e Tertuliano. Eu, particularmente, desses daí, eu gosto muito do Tertuliano. Mas, entre eles e o que Jesus Cristo disse aqui, aí tem que ficar com Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo colocou Israel no jogo? Não. Então, mas vamos lá, pastor.
Eu quero só compreender aqui, nessa questão do que o senhor falou aí, né? Assim também quando virdes todas estas coisas. Essas coisas aqui está ligado aos sinais que antecedem a parábola da figueira? Porque esse pronome, ele é o pronome demonstrativo. Então, ele está falando de toda a sequência de sinais. Isso. Vamos voltar aqui. É só voltar um pouquinho. Fala aqui os sinais cósmicos, né? Inclusive e tal. Então, ele vai dizer, quando essas coisas acontecerem, é porque ele está próximo, está chegando. Então, veja bem. A gente tem uma ligação. Eu, particularmente, vou defender novamente que a figueira é Israel. Claro. Israel seca 70, ressurge 45. Entra na questão do que o senhor falou da geração, né? Quem nasceu em 1945, Sim. é 48, na verdade, né? 48, isso. 14 mais 48. Tem quantos anos? 48? Tem... Em 48? Olha a matemática. Aí só quer, né, pastor? Eu passo tudo menos matemática. 48 para 2000 são 52. Sim. 52 para cá são mais 25 anos. Sim. Então, 77 anos, mais ou menos. Ok. Quanto tempo dura uma geração, pastor? Então, aí existe a questão bíblica, né? Uhum. De 40 a 70 anos. Então já perdeu, né, o prazo. Porque o que Jesus disse aqui é o seguinte, Não, ó. daí... Igualmente vós, quando virdes todas as coisas, saber saber que ele está próximo. A próximo. Calma aí, claro. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, peraí. Ele está dizendo que a geração... O senhor está afirmando que a geração de 1948 vai ver a volta de Cristo. Certo? Certo. Ok. Se eles vão ver a volta de Cristo, agora ficou fácil, porque aí o senhor marcou uma data, né, para volta de Cristo, que é o tempo de uma geração. O tempo de uma geração é quanto? De 40 a 70. E aí Moisés disse que se o homem passar de 80, é canseiro e fadiga. Então a gente está vivendo os 47 do segundo tempo? Então vamos lá. A minha visão sobre isso. Então, na minha visão, o ressurgimento de Israel, ele vem dentro de um contexto hoje, que tudo hoje, quando você olha para o que está acontecendo em Israel, você vê que o cenário está perfeito para a chegada do anti-Messias, do anticristo. Então, assim, eu acredito, por exemplo, a gente tem uma sequência de eventos que vem acontecendo em torno de Israel depois do ressurgimento, que foi a Guerra dos 6 Dias, né, que Israel permaneceu de pé. E aí vem, né? Eu sempre defendo muito a questão de toda a logística de geopolítica em torno de Israel. E aí a gente vê, eu sempre acompanhei geopolítica, a primeira vinda de Donald Trump a presidente dos Estados Unidos. Donald Trump foi o único presidente americano que colocou a mão no Muro das Lamentações. Ele declarou, através dessa imagem, que em judeu ninguém toca. Isso foi no primeiro mandato. Aí, 7 de dezembro de 2017, Jerusalém volta a ser a capital indivisível de Israel. Né? Aí, dia 14 de maio de 2018, quando Israel completou 70 anos, o Donald Trump ele tira a embaixada dos Estados Unidos lá de Tel Aviv e transfere para dentro de Jerusalém. Ele blinda Israel e protege Israel. Agora ele retorna, né? Ele retorna para a Casa Branca. E o retorno dele também trouxe... A primeira pessoa que ele recebeu ligação foi o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Que a Arábia Saudita, os árabes, né? Não querem mais guerra. Eles querem paz e prosperidade no Oriente Médio. Deus está vendo. A primeira pessoa que ele recebe na Casa Branca foi Benjamin Netanyahu. Aí, veja bem, com a entrada de Trump... Eu estou falando do cenário, na minha visão geopolítica de agora, né? Aí foi a Síria sai, né? O Bashar al-Assad saiu, o novo líder da Síria fez aliança com os Estados Unidos, com Israel. Você vê que o Hezbollah, o Hamas e o Irã foram enfraquecidos. E o acordo de paz, né? Agora vai vir para a segunda parte do acordo de paz de Gaza. E o que eu vejo na comunidade judaica? Eu sempre digo, eu queria ver na igreja o que a gente vê na comunidade judaica, porque os judeus assimilam todos esses acontecimentos à chegada do Messias. Né? Como eu sou pré-tribulacionista, na minha visão, para o Messias de Israel se manifestar, a igreja será arrebatada.
Então, eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Eu acredito também que estamos em uma era apocalíptica. Né? As sequências escatológicas elas estão muito claras e que a vinda de Cristo é para essa geração. Essa é a defesa. Então o senhor defende que existem pessoas de 1948 vivas até agora e eles verão o arrebatamento da igreja? Eu acredito que nós veremos o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Pode parecer, por exemplo, né, as pessoas podem dizer, o senhor está datando a volta de Jesus. Não estou datando, mas diante do... Por exemplo, eu sempre cito Apocalipse capítulo 1, né? Capítulo 1, verso 1, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, eu acho assim, quando eu consigo olhar para o mundo através do Apocalipse, eu vou ter esperança assim, e alegria. Então, vamos lá. É muito boa a sua abordagem, mas ela o senhor faz essa leitura sempre com um óculos, né? O óculos do pré-tribulacionismo e do dispensacionalismo. E então você coloca, por exemplo, o Trump foi o principal, o grande presidente que tem defendido Israel, que assumiu Israel, não sei o que lá, não sei o que lá. Dá uma estudada no Jimmy Carter, por exemplo. Então, por exemplo, o Jimmy Carter, ele é o acordo de paz entre Israel e o Egito que vigora até o dia de hoje. Veja, não é que Israel e o Egito são os melhores amigos, inclusive passa longe, mas a paz que deu a Israel a condição de existir até agora é por conta do Jimmy Carter, de um acordo chamado Tratado de Camp David. E isso nós estamos falando da década de... Depois da Guerra dos 6 Dias, década de 70, 72, 73, alguma coisa assim, que o presidente do Egito, que na época era não vou lembrar agora, eu estou sem o computador aqui para ver, mas ele foi inclusive assassinado publicamente. O presidente, na hora de um desfile, os soldados estavam desfilando com as armas, viraram para o presidente e metralharam o presidente publicamente, né? Por conta disso. Então, na minha opinião, o Jimmy Carter foi um presidente muito mais, não sei se posso usar esse nome, mas muito mais... relevante? Israelense do que... Pró-Israel. Do que é o Trump, né? Porque o negócio do Trump não é exatamente a grande defesa de Israel como a base, né? Ele ter colocado a mão no Muro das Lamentações... ele foi o único. O fato dele colocar a mão no Muro das Lamentações... O Muro das Lamentações... O que é o Muro das Lamentações? É um muro de arrimo da época de 2000 anos atrás, né? Não é uma parte do templo. Porque Jesus disse que o templo não ficaria de pé, né? Não ficaria pedra sobre pedra. Aquelas pedras não são do templo. Senão Jesus Cristo estaria errado. Então, e a ideia de que o Trump, no ano tal... declarou a volta de Jerusalém como capital. Jerusalém nunca deixou de ser capital de Israel. Desde quando Israel foi declarado uma nação, Israel é a capital. Jerusalém é a capital. Ele não tinha deixado de ser capital. Não, né? Ela era uma capital das nações, né? Reconhecida como Jerusalém. Agora, hoje foi declarado um documento. Não, sempre foi. Jerusalém é a capital. Mas documentada? Sim. Assim como Brasília é a capital do Brasil, mas São Paulo é a cidade que faz o Brasil andar, em Israel, Jerusalém sempre foi a capital, mas Tel Aviv é o São Paulo deles. E isso não mudou até agora. Sim. Entende? Então, é isso. Mas voltando para o texto, é um risco muito grande colocar Israel como a figueira, primeiro porque não está no texto. É uma interpretação do pré-tribulacionista. Depois, se você coloca Israel aqui, então você marca um prazo para a volta de Cristo, que é o tempo de uma geração. Aí eu perguntei, quanto dura uma geração? Você falou 40, mas pode ser 70. Tá, quem decidiu isso? Onde é que vocês arrumaram esses números? Quem decidiu isso? Que uma geração dura até 70? Não tem. Isso é uma tradição. Não tem escrito. Só que, daqui a pouco, a gente está em 2048. Aí esse pessoal tem 100 anos. E aí como é que... Porque o maior inimigo do erro do cálculo de um falso profeta é o tempo.
É o tempo. Porque o tempo passa, e aí você fala, e agora? Vai viver do quê? Datar a vinda de Jesus é muito perigoso, né? Muitos caíram nesse engodo e acabaram errando e são considerados como falso profeta. E aí, pastor Carlos? Eu também acredito que qualquer pessoa que data a volta de Jesus é um falso profeta. Eu não estou datando. Eu estou dizendo assim, nós fazemos parte, que tem pessoas que nasceram em 45 e depois nasceram 48. nessa geração, de 48 estão vivos. A gente faz parte. Tem bastante mesmo, é verdade. Mas até 48 tem muita coisa para acontecer também, né, pastor? Agora, veja bem, a gente está dentro de outro contexto, que é o que eu estou falando. Você vê o mundo caminhando para o Apocalipse, né? Claro. Aí eu costumo dizer assim, primeiro a gente vê uma ideia, uma sensação de que algo vai acontecer. Isso é mundial, né? Outra coisa, a gente vê Israel, esse acordo de paz, vamos voltar para o acordo de paz, né? O acordo da família abrâmica, que foi gerado pelo genro de Donald Trump, que é o Jared Kushner, né? Veja que o que aconteceu em Gaza, por exemplo, agora, ele citou em fevereiro de 2024, Donald Trump não era nem presidente dos Estados Unidos, ele falou que Gaza ia se tornar um lugar de negócio, ia ter resorts, ia ficar limpa, aquela população seria remanejada e haveria paz e prosperidade no Oriente Médio, que é o que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita quer. E aí existe uma ideia, né? Qual é a ideia que está se plantando dentro desse contexto? Que Gaza seria meio que dada de presente para a Arábia Saudita e seria permitida, então, a construção do templo. Do quê? Do terceiro templo. Lá em Gaza? Não, lá no templo. E a mesquita poderia ser transferida para Gaza, com um acordo. Dizem que tem que passar lá avisando, né? Eles, porque eu acho que eles não vão gostar dessa ideia. Não, então, mas o que? Tá em curso. Outra questão, que já tem maquete, não sei se o senhor já viu, do templo do lado da mesquita. Que eu também não acho impossível, na minha visão, né? Olha, pastor, aí a gente vai sair do texto, da discussão do texto bíblico, para ir para as ilações, as possibilidades, as milhares de possibilidades. Eu, por mim, lá podia ter uma igreja evangélica, uma igreja católica, um templo budista, para mim não tem problema. A questão é, os muçulmanos não, até onde eu conheço ali, eles não vão vender aquela terra, não vão entregar o pico daquela montanha, e eles não vão gostar da ideia de que um templo judaico seja levantado ali. É a minha Então, pastor análise. César, como haverá a construção do terceiro templo, então? Essa é uma pergunta interessante, porque eu não tenho essa resposta. Mas tem que haver a construção do terceiro templo, biblicamente. Para a vinda de Jesus, até os pós-tribulacionistas concorda que um dos sinais da vinda de Jesus é a construção do terceiro templo. Então, como não há possibilidade... Quais são os textos que afirmam esse terceiro templo? O senhor lembra de algum? Que Daniel 9:27, ele vai profanar o templo, o anticristo, 2 Tessalonicenses 2:3. É que assim, né? Como vocês sabem, a minha posição de Daniel 9 é que aquilo já se cumpriu. Porque o texto lá diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre seu povo, sua santidade, e ele dá 6 coisas para acontecer em 70 semanas. Se eu digo para você que eu vou reformar sua casa em 3 meses, e nesses 3 meses eu vou colocar o piso, o azulejo, a pintura e o forro, eu tenho que fazer o piso, o azulejo, a pintura e o forro em 3 meses. Os 70 semanas que vocês pré-tribulacionistas entendem, não são 70 semanas. Não é verdade. Porque se você coloca uma pausa, o texto tem pausa? Tem pausa. Lá no texto, onde está a pausa? Na morte do ungido. Tá. E onde fala que parou a contagem? Aí entra, porque a Bíblia fala muito claro lá que virá o príncipe. Cadê esse príncipe que virá? Então, mas onde tem a pausa? A pausa está entre... Porque o texto diz assim, ó, o enunciado é 70 semanas... Veja que tem 69 semanas determinadas, pastor, na morte do ungido,
E depois vem o príncipe, que é a divina. Não, eu não discuto que tem divisões, é verdade. Sim. E nem não são só essas duas. Sim, tem 7 primeiro, 62. 62 fazendo 69 e a a última. última. Essa divisão está no texto. A minha pergunta é, essas divisões não são pausas. Não pausa e agora volta a contagem. Pausa e volta a contagem. Porque se tem pausa e volta a contagem depois de tantos anos, não são mais 70 semanas, né? Aí tem que... Qual que era a dificuldade dele falar assim, ó, 1 milhão de semanas? Tá. Então, Porque- então eu quero que o senhor me mostre, porque lá, primeira coisa, vamos para o texto Daniel 9:24. Se cumpriu, pastor, 9:24, as 6 coisas que Deus falou, Claro, óbvio. vamos lá. Mas eu gostei. Tá ligado aí, Zé? Então não precisa ter a construção do terceiro templo para acontecer todas as Não, profecias. eu até acho que pode ter o terceiro templo. Eu não estou dizendo, o pastor... Porque hoje em dia, cara, você fala uma coisa. Você nem fala coisa. Por exemplo, eu falei que não tem. Eu não falei. O que eu digo é o seguinte, ó. A doutrina do terceiro templo no Novo Testamento, Segundo nas Tessalonicenses profecias, ela é uma doutrina rarefeita. Eu não estou dizendo que ela não tem. Ela tem. Essa ideia do terceiro templo é uma ideia rarefeita no Novo nos textos proféticos. Entende? Então eu não posso matar ou morrer por conta disso. Porque o santuário, o que é o santuário no Novo Testamento? Não é a gente? Não é o coração do crente? Não é, entende? Então, essa questão de que o terceiro templo tem que ter um prédio, tem não sei o que lá. Eu sou lá dos amigos de Sião, eu tenho carteirinha, eu gosto, eu levo meus alunos lá quando estou em Jerusalém, não sei o que lá. Beleza, mas nitidamente, Israel é um povo que não é um povo que serve a Deus hoje. Nitidamente, claramente. Então você acredita que Israel hoje não é povo de Deus? Não. Acredito que não. Para ele ser povo de Deus, tem que se converter e se tornar irmão em Cristo. A partir de Cristo, ele... E aí é o problema do pré-tribulacionismo, porque o pré-tribulacionismo é dispensacionalista. E ele enxerga 2 povos. Eu comecei minha conversa falando o seguinte, olha, no Antigo Testamento, quem é a noiva? Israel. Alguém tem dificuldade com isso? Não, né? Porque tem dezenas de textos. Deus é o marido, Israel é a noiva, a esposa. Tá. Deus divorciou? Tá, mas no Novo Testamento, a igreja é noiva de Deus? É a noiva. Claro. Ou é a noiva de Cristo? Mas Jesus é Deus? Jesus é Deus. Então pronto, né? Mas o senhor crê na Trindade. Claro que eu creio na Trindade. Parece Você que é o crê senhor que que não Jesus crê. tem- Porque se ele é noiva Não. de Cristo, Tá, Jesus mas não é veja Deus? bem, tá, vamos lá. A gente tem uma Trindade. É porque- Jesus veio em carne e está em carne e vai vir casar com a igreja. Então, e a igreja é quem? Os salvos. Somos nós. Então, é os salvos. Mas aí Deus... Então, daí o senhor esse tá dizendo que povo, Cristo... esse povo salvo, o que eu estou defendendo é que esse povo salvo, eu não vou nem aprofundar essa questão da Trindade para não ficar ruim. Porque, então, Jesus tem uma esposa e o Pai tem outra esposa? E o Espírito Santo tem outra esposa? Não vou nem entrar nesse assunto. O pastor, Vamos voltar. Não, mas aí mas aí também o gerou senhor tá confusão, indo porque o senhor disse que no Antigo Testamento Israel era a esposa, É a noiva noiva, de Deus. É a noiva. De Deus. Aí no Novo Testamento a igreja se tornou a noiva. A igreja é a noiva. Então Deus De trocou Deus de noiva? Não, é o mesmo Deus trocou povo. de esposa? Não, Israel, esse povo salvo, que é a noiva, agora recebe a igreja. É um mesmo povo salvo. Jesus Cristo disse assim, ó, que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com quem? Comigo. Não, com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Jesus vê uma mesma mesa com judeus e pagãos lá na eternidade. Ou seja, a linguagem de Gálatas, Paulo em Gálatas é uma bomba atômica nessa questão do dispensacionalismo. Por quê? Porque Paulo fala assim, ó, que Jesus derrubou a parede da separação e de ambos os povos fez um. De ambos os povos fez um. Quem é esse povo que ele fez? Não é a igreja? De quais são os ambos os povos? Gentios e Israel. E de ambos ele fez um agora. Então Então Deus não tem mais nada com Israel. Deus tem com os salvos. Os salvos, Israel, um judeu agora.
Ele crê que Jesus é Deus? Não, Ele crê que Jesus é o Messias? não, Ele é salvo? não. Deus tem o que com esse cara? Então, nisso aí, Sabe o que Deus quer com esse cara? Evangelizá-lo. Que ele se converta. Isso. Porque se ele não se converter, ele vai para onde? O inferno. Então, isso acontece com todo Israel hoje, não é? Então, essa é a minha visão. então nisso Tá, aí, mas por é- Israel mas- não mas acreditar em agora Jesus, veja bem, pelos judeus não acreditar em Jesus, Deus desprezou a Israel? Não, a graça está oferecida a Israel. A igreja é judaica. A primeira igreja é judaica, a segunda igreja é evangelizada pelos judeus. A graça de Deus está disponível para Israel. Assim como está disponível para todo pagão, para todo mundo. Em Atos capítulo 10 e capítulo 11, a graça de Deus se derrama e deixa de ser privilégio dos judeus e passa a ser de domínio público. A graça de Deus, Deus não ama só judeus. Deus está buscando e salvando aquele que se havia perdido, e a gente descobre que não é só judeu que está perdido e que todo mundo precisa de Cristo. A partir do momento que um judeu ou um pagão se converte, um joelho se dobra, uma língua confessa que Jesus é o Senhor, ele é nosso irmão. Se ele é nosso irmão, ele faz parte de qual povo? Igreja. Da igreja. Israel, o senhor está dizendo que Deus desprezou? Não, a graça de Deus está oferecida para Israel também. Deus ama Israel também. Então vamos e lá. tal, e ele, se converter, é a igreja. Então vamos lá. Só que para ele tem que ter uma diferença. Israel nunca pode ser igreja. Veja bem, quando a gente lê Êxodo 19:6, a Bíblia diz que Israel é um reino sacerdotal. E quem é o reino sacerdotal em Pedro? Quem é? Nossa, agora veja bem. Não é a igreja? Mas veja bem. Ou seja, aquele vamos texto lá. que Tudo é profetizado começou- em Israel não se cumpre na igreja? Vamos lá. Tudo começou e tudo termina no mesmo lugar. Se Deus não tivesse nada com Israel, a minha visão é por que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras e vai governar o mundo por 1000 anos e dentro de Jerusalém? E aí vem as promessas que eu vejo. Daí, por exemplo, o texto de Romanos 11:1 lá. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Peraí, Romanos o quê? 11:1. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita e descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. Quer dizer, Deus não desprezou. A minha visão é o seguinte: Deus se manifestou ao mundo através de Israel. Jesus nasceu em Belém de Judá, Israel. Foi crucificado no Gólgota, Israel. Foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras, Israel. E vai voltar. E vai voltar no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Israel, para governar. Outra questão do templo, que a gente está debatendo aqui também. Os judeus, eles acreditam na chegada de um Messias. O senhor concorda com isso? Os judeus, claro. cristãos e muçulmanos. Só todos não creio que é o esperam. Jesus. Não creio que é Cristo. É. A minha visão, por exemplo, que eu defendo é que o mundo está sendo preparado para esse falso Messias. Né? A política, a economia, a religião, a gente vê que tudo está dentro de um cronograma para a chegada do iníquo. Então, a minha visão é, se eu acredito, o judeu precisa se converter, nessa visão Então, eu não abro mão. então- Mas eu não vejo Deus, primeiro porque Deus prometeu para Abraão, eu vejo a questão de promessa de terra, eu vejo a questão da promessa do trono. Segundo Samuel 7,16, quando Davi quis construir o templo, que Deus diz? O teu trono será firmado eternamente. Gabriel, Lucas capítulo 1, versículo 30, 31 e 32. O teu trono será firmado para sempre e ele sentará, essa visão de Gabriel, né? Ele sentará no trono de Davi, seu pai, E quando vai ser? e Vamos lá. reinará Quem para vai sempre na fazer casa de Jacó. Quem vai Cristo. fazer isso? Tá. E ele prometeu isso na volta de Cristo ou no nascimento dele? O quê? Essa profecia que o senhor acabou de citar do Eu Gabriel. Essa profecia, porque pela anjo Gabriel. promessa que Deus fez a Davi, o trono é literal, ele vai sentar no trono de Davi Não, em Jerusalém. não estou discutindo que não é literal. É literal. Sim. A minha pergunta foi simples. Essa fala do anjo Gabriel para Maria é no nascimento de Jesus? É sobre o nascimento de Jesus ou sobre a volta dele? Nascimento e volta. Ok. Não, é sobre o nascimento, né? Jesus vai sentar no trono de Davi aonde, pastor? Então vamos lá. Quando ele voltar no Armagedon. Jesus- O trono é literal. Então vamos lá. Eu creio que o trono é literal. O que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte, ó. Quando você começou a ler Romanos capítulo 11, eu acho que valeria a pena continuar a leitura. Porque se você continuar a leitura, vai ficar mais fácil. Veja só. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz a Elias como clamou a Deus contra Israel e tal. Qual foi a resposta de Deus? Reservei para mim os 7.000 que não dobraram o seu joelho. Aqui ele está falando que existe um remanescente, ao 5. Assim, pois, também agora nesse tempo, fica um remanescente.
segundo a eleição da graça. Se é pela graça, já não é por obras. Que diremos, pois? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, enquanto outros foram endurecidos. Aqui ele está dizendo o seguinte: o acordo de Deus com Israel, ele está mantido. Deus nunca roeu a corda. Sim. A palavra dele não tem volta, nem curva. Só que Israel se manteve infiel. A graça de Deus ocorre que a graça de Deus, ela se derrama para além da descendência de Abraão, que é a melhor leitura de Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor falava para Abraão lá, não somente de terra, vou medir quantos de frente, quantos de fundo tem a terra e a sua, do povo de Israel. Não. Ele estava falando do descendente e não dos descendentes de Abraão. E quem diz isso é o capítulo 3 da carta aos Gálatas. Eu acho que o senhor deve lembrar desse texto. Então, Gálatas 3, 13 e 14. Isso, quando ele fala assim, ó, eu falei Gálatas e abri Efésios, aí não vai dar, né? Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vamos lá. Capítulo 3 de 13. Gálatas, versículo de número... Peraí, eu vou achar aqui. 13 e 14, né? Não, quando ele fala do descendente. Não é aqui, acho que é um pouquinho mais à frente. Vou achar aqui, peraí. Todos nós, tal. Eu vou ter que procurar na minha concordância aqui, mas a Bíblia fala do descendente. Eu vou achar aqui. Descendente. Gálatas, capítulo 3, versículo 19 não, 16. 3,16. Obrigado. Vamos lá. 3,16. O texto diz o seguinte. Olha que interessante. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz aos descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se refere a um só, que é Cristo. Ou seja, essa leitura de que, não, isso aí é para todo Israel, não sei o que lá, esse texto aqui está dizendo assim, não. Eu não estou citando um pai da igreja, eu estou citando a Bíblia, dizendo o seguinte, quando Deus falou com Abraão, lá em Gênesis 12, ele disse Abraão e seu descendente. E o descendente que ele está falando ali é Cristo. Ou seja, tudo se cumpre a partir de Cristo. E eu não discordo disso, pastor. Bom, então tem que abandonar essa ideia dispensacionalista. Eu não discordo. Por quê? Porque Cristo vai sentar no trono de Davi e toda promessa que Deus... Hoje, o reino de Deus se manifesta através da igreja, através do Espírito. Mas eu acredito no reino literal que Israel toda se voltará a Cristo. Eles vão olhar para ele, a quem transpassar, e quem vai reinar? Cristo. Com quem? Quem vai reinar com Cristo? A igreja vai descer com Cristo no milênio e vai implantar o reino milenial. E vai reinar sobre quem? Sobre as nações. Que inclui Israel, né? Que inclui Israel. Então pronto. Então quem vai reinar com Cristo é a igreja. Entende? Tá, mas Israel... E o que eu quero... Vamos dentro desse contexto aí. Daniel 9:24, eu perguntei para o senhor se cumpriu. Porque isso está ligado. Porque a minha visão da tribulação e da grande tribulação é que esse texto se cumpra sobre Israel. Né? Qual texto? Daniel 9:24. Que o senhor falou que se cumpriu e que as 70 semanas são literais. É que lá tem 6 coisas para acontecer, certo? Sim. Quais são as 6? Então vamos lá. Está aqui, ó. Espiar o pecado, né? Olha lá. E tá, isso aí se cumpriu? Vamos lá. Olha lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santidade, para fazer cessar a transgressão. O senhor acabou de falar que os judeus são desviados. O senhor não acabou de falar que cessou a transgressão. Sim. Porque, veja bem, as 70 semanas está ligado a Israel e a Jerusalém. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Tudo isso se cumpre em Cristo. Trazer justiça eterna tudo e para isso, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Tudo isso se cumpre na morte de Cristo.
Tudo isso se cumpre na chegada e morte de Cristo. Tá. E por que foi colocado um véu sobre os judeus? O que isso tem a ver com a profecia aqui? Porque não, essa palavra aqui está determinada sobre quem? Tá, vamos lá. O povo de judeu, sua santidade. Mas o que tem a ver com o véu? Você está falando do véu lá de Coríntios? É. Bom, vamos ler o texto. É 2 Coríntios 3, né? Esse texto que o senhor citou, do véu. Vamos lá. Por quê? O texto Os judeus, diz... eles não acreditam que Cristo é o Messias. O texto diz... João 1,12 diz o quê? Veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Os judeus rejeitaram a Cristo. Isso. E a minha visão é que hoje, a tribulação e a grande tribulação trará sobre Israel juízo. Mas a grande tribulação não é o anticristo que vai reinar? Que vai perseguir? Então, mas é o anticristo, não é? A gente tem os 1.260 dias de falsa paz. Não, sim, mas é o anticristo que vai perseguir. Ele vai perseguir Israel, na visão de vocês. Na metade da tribulação, ele quebra a aliança com Israel. Daniel 9:27. Ele vai perseguir Israel, certo? Sim. Mas anticristo não persegue quem é de Cristo? Não. A visão do anticristo, essa é uma grande questão do pós-tribulacionista, né? Primeiro que nós temos os cristãos que não vão ser arrebatados. Já começa por aí. Sim ou não? Não precisa acreditar. A igreja foi arrebatada. Não, todo cristão verdadeiro vai participar do arrebatamento. Mas tem cristão que não é de verdade e vai ficar. Não, mas ele não é cristão, né? Tá. E ele vai perseguir quem? Ele não vai perseguir só a igreja ou só judeu. O anticristo ele vai implementar um império global que quem não se submeter a ele vai ser cortado. Então, mas se é anticristo, ele não é para perseguir quem é de Cristo. Lá em Mateus 24, Jesus diz assim, ó, vocês vão ser perseguidos de todos por causa do meu nome, em todas as nações. Jesus não disse isso? Em Mateus 24, 9? Mas quando é que isso vai acontecer? Já está acontecendo, sempre aconteceu. Ah, então os cristãos são perseguidos em todas as nações agora? Hoje? Por causa do nome de Jesus? Então, pastor, veja bem. Vamos lá. A igreja sempre foi perseguida e sempre foi odiada. Existem nações que são mais abertas. Só não é global, agora, né? Nós temos... a minha visão escatológica sobre o anticristo, primeiro que eu entendo... Por que o anticristo tem um falso profeta? Eu entendo que as religiões vão dar base para o governo do anticristo. Do início. E depois ele se rebela e vai... Quem não se submeter, né? Porque a gente sabe que Hitler só conseguiu fazer o que fez com o apoio da igreja luterana e igreja católica. Isso é documentado. E Hitler foi uma personificação, uma imagem do que será o anticristo. A gente vê hoje a questão lá da apostasia, que é um dos sinais da chegada do iníquo, como um grande sinal. E a gente vê que as religiões, elas estão querendo paz e trabalhar dentro... Então, as religiões, elas vão dar um suporte ao governo do anticristo. A igreja verdadeira não se prostra. E, na minha visão, vai ser arrebatada. E os que ficarem e não se submeterem a esse sistema serão perseguidos. Ok, pastor, mas voltando, né, ao assunto nosso aqui. Quando a Bíblia diz que de ambos os povos fez um, pastor... Sim. Que ele quebrou a parede da separação. Quem quebrou a parede de separação? Cristo. E essa parede separava quem de quem? Os gentios. Dos judeus, né? Judeus. Mas não é essa parede que o senhor está levantando? Essa que Cristo derrubou? Que agora não tem divisão entre judeu e gentil? Não é, o senhor não está advogando exatamente o contrário? Que tem diferença, sim, entre judeu e gentil? Eu acredito que para um judeu ser salvo, ele precisa aceitar Jesus. Isso verdade. Agora... Eu acredito que todo o contexto profético, baseado até em Daniel 9:27 mesmo, né? Porque o Senhor disse que tudo isso aqui se cumpriu em Cristo. Cristo expiou o pecado, fez a separação. Pecado, sim, a transgressão parou entre os judeus. A partir de Cristo acabou. Eles não pecam mais, não transgridem mais. Quem tem Cristo é o Salvador. Então, mas a conversão de Israel não vai acontecer? Então, quando acontece a conversão de Israel, ela tem o Salvador. Sim. Quando você tem o Salvador, o seu pecado está resolvido em Cristo. Sim, é Cristo que vai governar o mundo por 1000 anos e dentro de Israel. Mas não, agora, não é 1000 anos. Não estou falando lá da eternidade. Estou falando nem da escatologia. Estou falando agora. Se você aceitar Cristo agora, ele dá fim aos pecados, ele traz justiça eterna, tudo isso. Só que Jerusalém, pastor, e Israel, passou por todo esse processo aqui?
Qual processo? Da profecia das 70 semanas. Por quê? Porque a questão do que nós defendemos entendi o pré... a pergunta. Porque não surgiu esse... Ok, ó, Daniel 9, 27. O príncipe que há de vir, né? Aí, veja bem. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Isso está relacionado ao tempo. Vamos lá. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tá, vamos falar sobre Aí isso. nós temos fazer cessar o sacrifício, na opinião do senhor, falar isso aqui tem a ver com o templo, né? Tem a ver com o templo. Quando você lê Hebreus capítulo 9, você descobre uma coisa fantástica, que os milhares de holocaustos feitos milhares de vezes acabam quando o verdadeiro holocausto é feito no verdadeiro altar. O verdadeiro holocausto é Cristo, o verdadeiro sacrifício é Cristo, o verdadeiro cordeiro é Cristo. Quando Jesus Cristo morre, ele torna obsoleto todos os outros sacrifícios. Não significa que o pessoal nunca mais fez um sacrifício. Significa que aquele sacrifício não vale mais. Porque a partir de então, o cordeiro morreu no verdadeiro altar. É isso que diz lá em Hebreus capítulo 9. Tá, mas aqui, então o senhor está dizendo que esse príncipe que há de vir, que vai quebrar aliança com Israel na metade da semana e vai fazer cessar o sacrifício? Eu estou dizendo que quem faz cessar os sacrifícios é Cristo. É Cristo. Mas para esse príncipe que há de vir aqui, que na metade da semana vai... Olha só, é o que está escrito no texto. Na metade da semana vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Está relacionado ao tempo. Isso, Jesus fez isso. Sobre as asas... Então o senhor está dizendo que sobre as asas da abominação virá o assolador até que a destruição que está derramada se derrame sobre ele? Isso. Então Cristo é Cristo é o que vem sobre as asas da abominação? Não, eu estou dizendo o seguinte, ó. Que versículo você está lendo? 27. Tá, vamos lá. Depois dessas 62 semanas, será cortado o ungido. Quem é ungido? Cristo. Tá. Quem foi cortado? Cristo. Ok. Foi cortado na 69ª semana. Sim. Certo? Certo ou não? Certo. Ok. Sabemos, a gente está falando da 69ª semana, não tá? Sim. Então, quando a Bíblia Falta uma semana se cumprir. Quando a Bíblia fala das 70 semanas, ela divide em 7, é o primeiro lote, primeira parte. A segunda é 62, fazendo 69. Sim. E a última é 1. Ok. Essa divisão está no texto, não é uma interpretação humana. Lê o comecinho do versículo 26. Depois das 62 semanas será morto ungido. Peraí. Depois das 62. Que semana a gente está aí? 69ª, né? Não. Está na 70ª. Esse é o problema. Porque o versículo anterior, pastor, diz assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas mais 62. Ou seja? 69. Ok. Toda vez que 7 passaram, agora 62. Depois dessas 62... Com 7 dá 69, pastor. Então, depois dessas 69, o que vem depois de 69? Não, mas aí, veja bem, o que o texto está dizendo? Depois das 62. Então, é que assim, vamos lá. Passaram 7, certo? Sim. Ou o senhor acredita que vai passar... Depois das 62, tem mais 7 semanas? Não, eu acredito que falta uma semana. Então, porque 7 já foi, né? Então, tá bom. Então, passaram 7 semanas. Sim. E a cidade de Jerusalém será reedificada. Falando lá de Esdras, Neemias, a reedificação que durou 49 anos mesmo e tal. Ok. Depois, 62. Passou 7. Passou 62. Quando termina 62, entra qual semana? Mas a daí última, o calendário não bate. Se você pegar... Se a gente pegar... porque a ordem para edificar Jerusalém foi Neemias. Isso. A morte de Jesus crava... 69. 69, que a gente tem o erro do calendário gregoriano. 69, que dá certinho. Na morte de Jesus deu a morte do ungido, pastor. Mas ele é morto na 70ª, nesse texto aqui. É só ler o texto, ó. Vamos lá. Tá, mas a morte do ungido foi na 62. Então, calma aí. Antes da gente ficar tentando reinterpretar, vamos ver o que o texto mesmo diz. Ó, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, está falando de Artaxerxes, né? Até o Messias, até o ungido, o príncipe,
Peraí, É Cristo aqui. Desculpa, até Cristo. não lhe cortando, mas o senhor entende que são semanas de anos. Porque se eu Claro. colocar a morte de Jesus... Claro que são semanas de aqui, anos. São 490 anos. Daí Jesus morreria... 490 anos. Tá, eu entendo Jesus igual o senhor. morreria 7 anos à frente da data que deu exato. Não, então vamos lá. Vamos por parte. Ó. As semanas são de anos, são 490 anos. Mas o texto no 25 diz assim, ó. Saiba e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas, mais 62 semanas. Até a chegada do Messias é 69. É o que ele está falando. Então, passou 7, reedificou Jerusalém, que é a história de Neemias. Isso. Agora tem 62 até o Messias ser ungido. E a gente entende o Messias ser ungido no batismo, que é quando Jesus disse, o Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para o início do ministério de Jesus. Nazaré. Ok. No versículo 26, ele fala assim, ó, ok, depois das 62, sabemos que já passou 7. Agora ele está dizendo, depois de 62... Então, antes de se preocupar com a sua visão, se bate ou não bate, vamos ver o que o texto diz. Eu acho que o texto é mais importante. Ó, passou 7. Depois das 62, será cortado o ungido. Esse texto está dizendo que o ungido é morto na metade da última semana. Como que o senhor faz com essa realidade? Não, é muito simples. Se você calcular a ordem para restaurar Jerusalém, a morte de Jesus, dá exatamente... acho que é 5 anos que o Gregoriano roubou ali. Acho que é mais ou menos isso. Ou 28 ou 29. Existe esse erro de cálculo. Que dá exato na morte de Jesus. Tá. Então, a visão eu conheço pelo menos uns 5 cálculos diferentes, com variações pequenas de anos, você também deve conhecer, de pessoas que eu admiro, outras que eu não admiro tanto, mas tem várias possibilidades. Sim. Mas antes das possibilidades, o texto bíblico diz que ele morre depois da 69ª semana. Ele diz assim, ó, depois da 69ª, será morto ungido. O que vem depois da 69ª, pastor? Não é a 70ª? Não. Então vamos pela sua linha de raciocínio. Vamos lá. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. O senhor concorda que é a morte de Jesus aqui? Isso, claro. Mas então, o senhor também concorda, né? Pelo amor de Deus. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerras e desolações que estão determinadas. O príncipe que há de vir, que fará alianças com muito... Olha lá, ele firmará alianças com muito por uma semana. O príncipe que há de vir não, é ele. Ele. Olha lá. Firmará... Não, mas está aqui, pastor. Vamos lá. A gente está fora do tema faz versículo 27. Mas a gente está falando sobre Israel. É sobre a figueira. Por que está ligado a Israel? É sobre a figueira. Porque o templo, vamos lá, o templo vai ser erguido para o príncipe. Olha lá, para aquele que adivinha. Ele firmará alianças com muito por uma semana. Jesus firmou essa aliança? É isso que eu quero entender aqui na sua visão. Claro que ele firmou uma aliança, pelo amor de Deus. Por uma semana? É que assim, ó. Ele firmou a aliança... Mas, deixa eu concluir aqui. Porque se mas você fez a pergunta, eu posso responder? Responde, pastor. Posso responder. Responde. O texto diz assim, ó. No 24, 70 semanas estão determinados sobre o seu povo, sua santidade. 70 semanas dá 490 anos. Sim. O que está escrito é o seguinte, Deus está dizendo assim para Israel, vocês têm 490 anos. A minha aliança exclusiva com vocês termina em 490 anos. A última semana é o último prazo para que essa aliança de Deus seja exclusiva com Israel. E ela termina depois da morte de Cristo. Quando o joelho lá do capítulo 10, esqueci o nome. Da estátua lá? Não. Do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Havia um homem lá, piedoso, temente a Deus, que é Cornélio. Quando o joelho de Cornélio se dobra, que é o primeiro pagão, 100% pagão, que não tinha nada a ver com Abraão, Isaac, Jacó, com nada, e ele se converte a Jesus, aquilo acontece 3 anos e meio depois da morte de Jesus. O fato que ele fez uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele faz cessar o sacrifício, é porque o acordo entre Deus e Israel, dos 490 anos, terminava 3 anos e meio depois da morte de Cristo. Até 3 anos e meio depois da morte de Cristo, a igreja é 100% judaica. Todos os salvos são 100% judeus. Mas, a partir da conversão de Cornélio, esse acordo acabou.
O que Deus disse aqui é o seguinte, ó, o meu acordo exclusivo com Israel, o Senhor é Israel. Então, eu sou Deus. Eu aí chego em 70 você e falo semanas assim, ó, cumpriu em Cornélio? o meu acordo termina em 490 anos. Daqui 490 anos, tudo que eu prometi eu vou cumprir em 490 anos para vocês. E, a partir de então, não tem mais exclusividade. E a partir da conversão de Cornélio, que acontece 3 anos e meio depois da morte de Cristo, e quem tem dúvida, só dá um Google aí, pesquisa, e se tiver alguma dificuldade, coloca perto da conversão de Saulo, porque a conversão de Cornélio, a de Saulo é próxima. Acontece no mesmo ano. Então, você vai descobrir que ano que Saulo se converteu. Vamos pelo texto. A única coisa que eu gostaria de entender, então, eu compreendo tudo que o senhor falou. Então, vai lá. A Bíblia fala aqui, ó, até o fim haverá guerras e dissolução que são determinadas. Isso, esse até o fim, né? Sempre vai ter. Agora vamos. Quem é esse aqui? Eu quero que o senhor me explique quem é esse. Esse que vai fazer aliança com muito por uma semana. Na metade da semana vai fazer cessar o sacrifício e oferta. O senhor disse que é Cristo. E a oferta de manjar. E sobre esse que está aqui no texto, sobre as asas da abominação virá o assolador. Não, o sobre as asas não tem nada a ver com esse que está no texto mais. O texto diz assim, ó. Aí o senhor está colocando outro ser aqui? Não. É que tem um ponto final, né? Depois do ponto final, então, finaliza, né? Vamos lá. Então tem um ponto final. Você está colocando o que vem depois do ponto Na final, minha colocando tem uma vírgula. no mesmo lugar. Na minha tem uma vírgula. Vamos lá. Até que a destruição que está derramada, vírgula, se derrame sobre ele. Tá. É vírgula. Depois da palavra cereais é uma vírgula? Aonde? Mas tem que ver se é um ponto. Não, depois da palavra cereais é uma vírgula mesmo? A minha é uma vírgula. Lê para mim o texto do verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ponto e vírgula. Tá. Quer dizer que a história Mas eu não continua. falei dessa aí, eu falei dessa palavra cereais. Você segue? Na metade da semana, vírgula, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Ponto e vírgula tá na minha. Ponto e vírgula. E na Tá. Bíblia do Pastor César está um ponto de continuação, né, pastor? Então, ponto, olha ponto só, de continuação. ponto e vírgula é o sinal que a história continua. Então, é a mesma pessoa, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, veja bem, na minha visão, eu precisava saber quem é esse aqui. Então, vamos lá. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ponto. Sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador não é Cristo, óbvio. Sim. Tá? Até mas que aí a o texto destruição... é só sobre ele? Não, irmão. Vamos lá. Quem está dizendo que é só o Senhor, não é o texto. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição seja determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então esse assolador vai perseguir e depois ele vai ser destruído. E é o que quem está é escrito aqui. O assolador é o anticristo. Tá, então esse ser que há de vir aqui, que fará alianças com muito por uma semana, não é o assolador? Não é o assolador. Porque senão ele teria dito que é o assolador, não é. Mas independente da visão das 70 semanas de Daniel, voltando no assunto do nosso tema, né? Lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 32, não diz que Israel é uma espécie de relógio, né? Porque se disser, o versículo 34 diz assim, ó, não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Então o senhor acredita... Agora você vai me pegar. Você entendeu, né? Lá vem ele de novo. Aí tu me quebra, mas Ele tá tentando sair do tema, vai ficar lá me apertando lá. Vamos lá, eu apertei então lá. O senhor acredita que as pessoas do 1948 verão a volta de Cristo, é isso? Eu acredito que nós somos a geração da volta de Cristo. E aí eu entro em várias questões, né? O nós, eu entendi o nós, Sim. porque a gente é meio contemporâneo, mas aqui a gente está falando da geração de 48. Sim. Geração de 48 nem é nós, é nossos pais ou avós. Sim. Certo? E nós não nascemos dentro dessa geração? Então, mas Aí nós já é que assim, veja só, quando o senhor coloca essa geração, é a geração que viu isso aí, ó. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. O senhor está dizendo que a figueira é Israel renascendo em 1948. Sim. Então, quem nasceu em 1948 precisa ver a volta de Cristo. É isso que o senhor advoga? Então, a minha visão é que quem nasce durante essa geração, até 2028, isso pode passar, todos pode que passar? nascem...
Todos que nascem nessa geração. Na geração que viu. Que viu. Todos que nascem durante essa geração. Então, vamos lá. A minha visão. Primeiro, é essa questão que eu defendo. Mas o texto não diz que é todos que nascem nessa geração. Diz assim, ó, essa geração não passa. Então, é a geração. Nós não nascemos de 1948, sobre essa né? A gente nasceu. Não está falando essa geração que viu esses acontecimentos, pastor? Não seria Sim, isso? é isso mesmo que está no texto. É isso. Então, nós nascemos sobre a geração dos 70, que dá 2028. Na minha visão, né? Vamos lá, eu vou colocar aqui. Eu pego uma geração na fala de Moisés. Como o senhor falou, também creio que a gente tem muito mito, mas Moisés falou que se o homem passar de 80... Mas lá Moisés não falou que aquele é um tempo de uma geração, não. Mas é uma canseira e fadiga. Então, quer dizer, se seca um ciclo. É mais ou menos isso. São visão. E eu vejo esse cenário profético hoje de, por exemplo, o que mais nós estamos ouvindo no mundo hoje? Paz e segurança. Né? É o que está se vendendo. A gente está caminhando para uma tecnocracia. Né? O que seria a tecnocracia? Nós estamos dentro de uma rede de vigilância que você só encontra resposta em Apocalipse 13. Né? Agora, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para o pessoal entender. A gente teve uma pandemia, né? A pandemia do Covid. A Bíblia diz que o império do anticristo ninguém vai comprar, vender, senão quem não tiver a marca. Apocalipse 13:16. Então, na pandemia, eu vejo que foi um grande teste do que será o governo do anticristo. E vamos colocar aí que 95% da população mundial acreditou que tudo que a mídia falou era verdade. E ninguém percebeu que aquilo era um teste. Agora, vamos lá. Eu vou dar o exemplo do Brasil. A gente tem lá no Reino Unido a questão do ID digital, que a identidade digital já é uma realidade mundial, que ninguém pode trabalhar se não tiver monitorado com reconhecimento facial e identidade digital. No Brasil, o Ministério da Saúde esse ano vinculou o CPF ao cartão do SUS. Parece um... Aí hoje teu CPF é teu cartão do SUS. Vamos supor, né, que está tendo lá algum barulho de uma nova pandemia. Nós temos uma pandemia e a pessoa não se submete ao que o governo quer. Eu estou dando um exemplo. O que vai acontecer? O CPF da pessoa, isso aconteceu na China, né? Durante a pandemia, vai ser desvinculado. A pessoa vai perder o acesso ao dinheiro e não vai poder comprar e vender, se não se submeter totalmente a um governo. Só sobre essa questão, a gente tem 153 países fazendo CBDCs, que é dinheiro digital, que é o fim do dinheiro físico. O próprio escritor lá do Pai Rico, Pai Pobre falou, né, que o fim do dinheiro em espécie é a escravidão total da humanidade. Por quê? Porque é um cenário que se arma para um governo que quer controlar tudo. E a gente só encontra a resposta aonde nisso? No Apocalipse. A gente vê a questão da geopolítica, né? Mundial, querendo apaziguar, e eu fico, biblicamente, né? Eu não encontro paz no termo daqui para frente, né? Como o próprio texto que a gente acabou de ler, que até o fim haverá desolações e guerras. E a gente vê hoje um cenário de paz por imposição. Não é porque os países querem se apaziguar. Ou você se apazigua ou você perde o controle. Então, a gente vê que está vindo uma ordem de governo imposta, que se enquadra exatamente na questão do anticristo. E eu vejo a questão, né, de Israel dentro desse contexto, nessa expectativa da chegada do Messias dele. Então, para mim, tudo isso me mostra, né? E aí a gente vê a questão da tecnologia, a gente vê que a gente chegou num momento hoje, dentro dessa questão tecnológica, que a IA já se tornou um deus, ninguém faz mais nada sem estar consultando a IA, e a gente vê que o cenário é apocalíptico, né? E aí eu falo também, pastor, por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe, né? Ou muitas vezes não percebe. A gente vê que os caras mais ricos do mundo, hoje, eles estão acreditando mais no Apocalipse do que nós. E aí eu vou explicar. Por exemplo, todos estão construindo bunkers apocalípticos, né? Principalmente os 6 mais ricos, né? Saiu na Forbes essa semana, a casa do Mark Zuckerberg, é 1 bilhão e 600 milhões. O Elon Musk vai começar a mandar a expedição para o espaço, que ele quer levar 1 milhão de pessoas para Marte. Todos eles sabem que vai colapsar o sistema. Então, a gente está numa era apocalíptica. Então, isso pode ser porque nem muita gente... É muito mais fácil eu acreditar que tudo isso é teoria, mas eu tenho que raciocinar.
Se eu vejo um dos caras mais ricos do mundo construindo uma casa, comprou uma ilha, 10 andar, para sobreviver 10 anos se acontecer um apocalipse, é porque há uma previsibilidade de que algo está para acontecer. Então, eu acredito que nós somos uma geração apocalíptica e somos a geração da volta de Jesus. E o que isso tem a ver com a figueira e Israel, pastor? Porque Israel está preparando-se para receber o Messias. Todo esse cenário de paz no Oriente Médio, ele está relacionado à chegada do Messias. Certo. Por exemplo, o próprio Jared... Que tem a ver com a geração de 1948. Que está aí. E está tudo aí. E aí vem a questão também do Jared Kushner. Agora, foi ele que assumiu a pasta da paz entre a Rússia e a Ucrânia. Então, veja bem, é um judeu que está fazendo paz. É o anticristo. Não, não estou afirmando. Eu só estou dizendo que há um movimento de uma paz imposta, que é uma falsa paz. Eu estou dizendo que há um cenário de tecnologia de controle absurdo. Eu estou dizendo que o cenário mundial, e há uma percepção, principalmente das pessoas mais ricas do mundo, de que algo está para acontecer. E a minha visão é o Apocalipse e é a volta de Jesus. Então, nós estamos... Israel. E Israel está ligada a isso porque está se preparando para o Messias. E aí, pastor? Fala, pastor Sérgio, o senhor viaja demais. Temos áudio aí, Cláudio. Vamos ouvir os nossos telespectadores. O pessoal mandou pergunta aqui no Superchat, mas tem que ser com relação ao tema. Olha aqui a Silvana. Ouvi um testemunho de um muçulmano convertido e, na visão dele, as duas testemunhas do Apocalipse e a conversão dos muçulmanos e judeus. O que vocês acham? Não tem nada a ver, não, né? Na minha visão, não. Bom, eu concordo. Bom, o pastor falou muitas coisas que eu não concordo, mas uma delas que eu concordo é que Apocalipse 13 fala sobre um controle mundial, fala sobre um governo que vai oprimir aqueles que não são de Deus. Quem são esses que não são de Deus? A igreja. É a igreja. Como assim que não são de Deus? Ou melhor, aqueles que não são... Eu falei errado. Eles vão oprimir aqueles que são de Deus. Se submeter... Eles vão oprimir e perseguir aqueles que são de Deus. Quem são esses que são de Deus? É a igreja. Nossa, vai dar um corte esse negócio que eu falei errado, ao contrário aqui, né? Tomara que coloquem tudo. Então, vão perseguir aqueles que são de Deus. Quem são estes? É a igreja. Só que como o irmão é pré, ele não consegue ver a igreja lá dentro. Mas uma pessoa que se converte, a partir da volta de Cristo, a partir da morte de Cristo, é a igreja. Um judeu se converte hoje, ele é a igreja? Ele é a igreja. Ok. E na grande tribulação? O que acontece? Um judeu que se converte é o quê? Ele é cristão. Tá, ele é a igreja, né? É a igreja? Sim. Então a igreja passa pela grande tribulação, certo? Não. Quem vai ser perseguido? Os crentes que ficarem e todos que não se submeterem ao governo do anticristo. Eles são crentes verdadeiros? Não, porque ficaram. Tá. Mas a Bíblia não diz lá em Apocalipse capítulo 20 que as almas daqueles que são degolados, eles ressuscitarão, reinarão com Cristo por 1000 anos? Sim. Eles não serão perseguidos por causa do nome de Jesus? Sim. Então, vamos lá. Você está dizendo que eles não são crentes verdadeiros. Aqui diz assim, ó. Tá, vi também... mas aí, vamos lá. Só deixa eu contextualizar. Dentro da visão pré-tribulação, Jesus veio, eu fiquei. Eu vou me submeter ao governo anticristo? Eu não sei, é uma opção sua, né? Não me irei. O que vai acontecer comigo? Mas por que você não vai se submeter se você já está perdido? Porque eu sei o que aconteceu. Jesus veio e eu fiquei. Então, você já está perdido, certo? Não. Não? Porque a Bíblia fala, Apocalipse 6:10, os mártires estarão debaixo do trono. Então você é salvo por quê? Pelo seu sangue? Vamos lá. Pela sua fidelidade? Apocalipse. Por que os mártires clamam pelo socorro do seu sangue? É o que está no texto lá. Apocalipse capítulo 6. Ele não pede, eles pedem a justiça do seu sangue. Olha o que está escrito lá. Verso 10. Esses aí já morreram, né, pastor? E clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo, verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Então, por que eles estão pedindo mortas, justiça, né? do seu sangue? Porque eles foram salvos pelo seu próprio sangue. Pelo sangue deles? Eles morreram por não aceitarem
a marca da besta. E isso salvou eles. Eles foram os mártires da grande tribulação. Então eles não são salvos por Cristo. Eles são salvos pelo poder da palavra e por amor a Cristo. Com qual texto o senhor diz isso? Porque Eles não aceitam. Eu não aceito o império do anticristo. Isso. É porque o anticristo vai perseguir quem que o senhor está dizendo? Para mim é a igreja. A igreja, claro. O cristão, ele não se submete. Mas o senhor não crê assim? O senhor crê que o anticristo persegue os judeus, não. Certo? O senhor disse agora há pouco. Não, peraí. O juízo de Deus, primeiro, na minha visão das 70 semanas, é para haver uma purificação em Israel, para Jesus chegar, um juízo virá sobre Israel, para haver todo o contexto de Daniel 9:24. Tá. Mas na Jesus época do anticristo, mas quando o anticristo estiver perseguindo, ele vai mundial. Perseguir, o anticristo vai perseguir quem é de Deus, certo? Ele vai perseguir todos que não se submeterem ao seu império. Os cristãos que não se submeterem ao seu império serão os mártires da grande tribulação. E eles são salvos sem Cristo. Eles são salvos por não aceitarem o sistema da besta. Então, e eles declaram sua fé em quem? Eles não são igreja. Eles declaram sua fé em quem? Então, aqui para mim, esse pessoal é a igreja. Entende? Esse pessoal aí, Jesus não voltou, então esse pessoal é a igreja e eles são perseguidos por sua fé. São perseguidos por sua fé. Porque lá no Mateus 24, Jesus disse que a igreja seria perseguida em todas as nações. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. A igreja é sempre perseguida, é verdade. Aqui no Brasil tem perseguição? Tem, claro que tem. Mas a igreja é perseguida em todos os lugares por causa da fé em Cristo, isso nunca aconteceu. Quando isso acontecerá? Na grande tribulação. Porque na grande tribulação todo mundo vai ser perseguido. Pelo quê? Por causa de Cristo. Não faz sentido um anticristo que não persegue quem é de Cristo. Não faz sentido. Um anticristo que não persegue, que só persegue judeu. Então é antijudeu. Não, primeiro... Então é um antissemita, não um primeiro anticristo. Que a visão pré-tribulacionista acredita que o anticristo vem para Israel. Ele, segundo Daniel 9:7, ali, ele vai quebrar na metade e vai perseguir judeus. No início vai vir todo esse sistema de tecnocracia e quem não se submeter a ele vai ser perseguido. Tanto os crentes que não vão se render, como aqueles... Tá. Esse texto de Mateus, de Apocalipse 13, ele é... O correspondente dele no Antigo Testamento é Daniel. Daniel capítulo 7 diz assim, versículo 14. Foi-lhe dado domínio, honra e reino, todos os povos, nações e línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é único que não será destruído. Ele está falando aqui daquele que vem nas alturas, que é o Filho do Homem. Quanto a mim, Daniel, versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado e abatido, o meu corpo e as visões da minha cabeça se turbaram. Cheguei-me ao que estava perto de mim e pedi a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são quatro reis e se levantarão da terra. Os santos do Altíssimo, porém, são aqueles que receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Esse pessoal aqui, pastor, já é a igreja. Está lá em Daniel. Daniel estava falando da igreja. Mas Daniel, veja bem, pastor. O senhor disse que só os judeus vão possuir o reino e reinar com Deus de eternidade a eternidade. Que é a igreja. Mas veja, o contexto, o senhor está... Isso é a minha visão escatológica. Tanto Daniel 2 como Daniel 7... Eu não estou em Daniel 2. O senhor está no 7. E do 7. Que é o mesmo contexto, que é a estátua e os animais. Não. No Daniel 2 não tem animais. Mas tem veja bem, a cabeça da estátua é o leão. Os braços e os pés é o urso. Os braços e o peito é o urso. O ventre e a coxa é o Império Grego. E o último império, que é as pernas e o pé, que é aquela besta. Veja bem, a gente tem o leopardo, o urso, o leão e a besta. A besta tinha 10 chifres. Daniel 7, 7 e 8, onde surge a ponta pequena. E aí, veja, o possuir o reino, na minha visão, nesse contexto aí, é milênio. A igreja vem com Cristo para possuir o reino. Então aqui é milênio, né? Aqui é a igreja, né? A igreja vem com Cristo para implantar o milênio. Se aqui é a igreja, pastor, conforme o senhor disse, e eu concordo, eu não concordo que as partes da estátua têm a ver com os animais, mas é um outro assunto aqui. Se aqui é a igreja, isso se cumpre
em Apocalipse 13. Porque lá em Apocalipse 13 é que a igreja é perseguida. Se aqui o senhor está dizendo que é a igreja, ó, os santos do Altíssimo são aqueles que receberão o reino e possuirão para todo sempre. Eu estou dentro de Daniel 7, Sim. 18. Veja o que diz o Daniel 7, versículo de número 21. Eu olhava e via que aquele chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Esses santos nós já sabemos que é a igreja. A igreja está sendo perseguida no versículo 21. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Então esses santos, que é a igreja que o senhor concordou, eles são perseguidos, vencidos, alguns morrem, até que chega o ancião de dias. Bom, aí está falando da chegada de Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, diz a mesma coisa, ó. Todos que habitam sobre a terra adorarão, versículo 7. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. É a mesma coisa que está escrito em Daniel. Foi-lhe dado poder sobre cada tribo, língua, povo e nação. Todos lá. Então, Se o senhor disse que lá é a igreja, então a igreja está aqui sendo perseguida. Acabou. Não, peraí. Vamos para o contexto Mas de Daniel. esse já é o debate, né? E a figueira? É Israel? Vocês já estão indo para pré e pós. Vamos pro áudio aqui, por favor. Amanhã vai ter um debate Deus. sobre Amanhã tem debate, Amanhã tem debate de pré e pós. O tema de hoje é a figueira de Mateus 24, 32. Refere-se a Israel? Na minha visão, sim. Temos áudio, Cláudio. Vamos lá, então. Vamos ver o que os nossos ouvintes estão achando desse debate. Os especialistas... A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Joel, eu sou aqui do Guarujá, da Igreja Brasil para Cristo. Eu só queria deixar uma pergunta, porque onde o pastor César ele lê que depois da 62ª, que seria 69ª, a gente tem que ler ali como a 70ª semana, no caso. Então, o que a gente vai fazer com alguns versículos mais para frente nesse texto do Daniel, que fala de mais uma semana? Porque na minha leitura, quando se fala depois da 62ª, esse depois eu leio como com a conclusão, porque para se formar uma semana é necessário ainda, trazendo para a semana de 7 dias, mais 7 dias, né? Então, se ali está falando da conclusão da 69ª semana, ainda restam alguns dias para se concluir a 70ª, né? Então, onde o pastor César lê depois da 62ª, eu leio com a conclusão da 62ª. Até porque mais para frente tem alguns versículos, um versículo que fala de mais uma semana, então seria 71 semanas no caso. Onde ele lê uma coisa, ele lê outra, né? Então tem que fazer a decisão aí, que você quer o que está escrito, o que você acha, né? Então, eu acredito que depois da 69 vem a 70. Acho que é a lógica. O Cláudio, tem mais algum áudio? Tem? Não, tem muito áudio. Tem muito áudio. Vamos ficar até as 4h30. Vamos lá, conclusão, pastor Cardoso. Por que a figueira de Mateus 24, 32 se refere a Israel? Eu acredito dentro desse contexto escatológico, né? Eu ligo a figueira, a questão do Vale dos Ossos Secos também, a ressurreição do Vale dos Ossos Secos, se dá em 48 na minha visão. Que foi o quê? Deus falou que espalhar os judeus sobre a face da terra, e daí você vai para Deuteronômio, você vai para... E depois vem a ressurreição de Israel. Agora veja, na profecia de Ezequiel vem do derramamento do Espírito. Vem o Espírito de vida, a ressurreição, e o Espírito de letra maiúscula, na minha visão, é só no reino milenial. Então, veja, o surgimento de Israel nos aponta como um grande sinal da volta de Jesus. E Israel está se preparando para a chegada do anti-Messias, né? E a igreja, eu acredito, isso é uma visão particular minha, eu não consigo ver a igreja aqui, debaixo do governo do anticristo. Eu não consigo ver. E daí vem toda a questão, porque a igreja, Jesus disse, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a igreja, ela está sentada com Cristo nas regiões celestiais, a igreja tem mais autoridade do que qualquer governo mundial, e a igreja iria atrapalhar todo esse sistema que está sendo implantado. É por isso que eu acredito. E aí vem 1 Tessalonicenses 5,9, que nós não fomos destinados para a ira. Então, eu acredito que todo esse cenário geopolítico que se arma nos aponta para a vinda iminente de Jesus, e a qualquer momento nós veremos ele. Pastor César, conclusão. A figueira de Mateus 24, 32. Posso agradecer aqui. Obrigado, pastor César, por essa oportunidade.
Pastor Cardoso, sempre muito gentil, muito cordial, muito bom, irmão. Gosto muito de conversar com o senhor, muito bom. Amém. Temos as diferenças, né, nesse campo da escatologia, mas isso não diminui o respeito e a admiração que eu tenho pelo irmão. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Eu agradeço esse bate-papo aqui, que Deus continue abençoando cada irmão, cada irmã. E o meu conselho é que leiam, não só Mateus, né, mas o texto. Tenta tirar o óculos das doutrinas de homens que vocês recebem, que a gente recebe. E eu não estou falando com isso de forma pejorativa. Sim. As doutrinas de homens, elas são boas, né? A Trindade é uma doutrina desenvolvida pelos homens. É uma doutrina para tentar explicar uma complexidade colossal que é a economia da pessoa de Deus. Então, é muito difícil. Então, mas, às vezes, as doutrinas dos homens, elas acabam alejando a visão fica obtusa e tal. Então, sempre tenta ler o texto perguntando assim, tá, o que esse texto aqui está dizendo? Esse texto de Mateus 24, né? 24, na figueira, Jesus está dizendo que é para olhar para Israel? Se ele está dizendo que é para olhar para Israel, por que ele não falou então? Olhem para Israel. Israel é a minha figueira nesse caso. É verdade que em alguns momentos a figueira é um símbolo para Israel, não sei o que lá, mas tem tantas outras árvores que Israel também representa. Então, leia o texto e veja o que o texto quer dizer. Não fica com o que eu disse, fica com o que o texto diz. Lá diz que Israel é a figueira? Se diz, é. Se não diz, não é. Então, é por aí. É isso aí. Pastor César, obrigado por me oportunizar a mediar esse debate. Sempre é uma alegria e um tempo tão bom estar com o senhor de aprendizado. A gente aprende bastante. Pastor Cardoso também. Aprendo muito. E este foi mais um episódio do podcast, programa de debates Mostra o Texto, no canal do Pastor César Cavalcante.